Olá, tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa, esse é mais um Vale a Pena, aqui no canal do Observatório da TV, um programa no qual todas as semanas nós resgatamos a trajetória de pessoas muito importantes para a nossa televisão, para o nosso cenário. No caso hoje aqui não um cenário artístico, mas cenário jornalístico. E uma figura muito ligada ao mundo dos esportes, das transmissões esportivas, está na memória de todos nós seguramente. Nosso homenageado é Léo Batista. Antes de falarmos da trajetória, da rica trajetória, de Léo Batista, eu já adianto que não dá para a gente falar tudo com muitos pormenores, porque é uma trajetória rica e longa. Que bom, inclusive, Eu peço a você, como peço sempre, que faça a sua inscrição aqui no canal, se não tiver feito isso ainda, ative as notificações no sininho, compartilhe nossos vídeos, deixe seu like, deixe seu comentário. Pense com carinho na possibilidade de ser membro do canal mediante uma contribuição salário você tem acesso antes aos vídeos que a gente publica, tem vídeos exclusivos e veja também segunda-feira à noite nosso podcast Ligados na TV, comigo, com o Fábio Augusto, com a Natália Rocha, com a Cacá Novelas, com o Guilherme Mendonça e muito mais. Pois bem, Léo Batista, ele se chama Batista, mas não Léo. O nome de batismo de Léo Batista é João Batista Belinazzo Neto. Ele nasceu em Cordeirópolis, aqui no estado de São Paulo, no dia 22 de julho de 1932. Tem, portanto, agora 91 anos de idade. E recentemente, muito celebrado, como ele merece, inclusive, em dois grandes momentos. 50 anos do Fantástico e 50 anos do Esporte Espetacular, ambos lançados em 1973 pela TV Globo. Mas a trajetória de Léo Batista remonta a muito antes até do início das operações da TV Globo. Léo Batista é filho do seu Antônio e da Dona Maria e começou a trabalhar ainda na sua cidade natal, Cordeirópolis, quando jovenzinho, sendo locutor de um serviço de alto-falantes. Ele apresentava ali notícias, algum conteúdo de música, alguma coisa assim, e usava o nome no início da sua carreira como locutor de Belinazzo Neto, uma parte do seu nome de batismo. Mas, quando ele chegou ao rádio profissional, trocou de nome para Léo Batista, por sugestão de um seu chefe e colega daquela época na Rádio Globo, o famoso locutor, uma figura muito conhecida também de quem acompanha esporte, que é Luiz Mendes. Pois bem, um serviço de alto-falantes, isso mesmo, e ele estudava num colégio interno, na sua infância, começo de adolescência. Com 14 anos ele saiu desse colégio interno, foi trabalhar, foi para Campinas completar os estudos, e o pai dele tinha uma pensão. Então ele trabalhou assim como uma espécie de faz-tudo nessa pensão do pai e foi também garçom, enquanto ainda estudava, antes de poder sair da cidade, deixar a sua família e começar a trilhar o seu próprio caminho, fazer a sua própria vida. Trocou a vida em Cordeirópolis para a vida no Rio em 1952, mas antes disso ele também trabalhou na Rádio Birigui e na Rádio Birigui é um município também aqui do estado de São Paulo, Na Rádio Birigui, ele foi locutor de boletins nos quais ele apresentava informações que eram compiladas também a partir de serviços como os da BBC, da Rádio Voz da América e também da Rádio Belgrano, esta de Buenos Aires, E em 1952, ao instalar-se no Rio, ele pretendia trabalhar na Rádio Jornal do Brasil, aliás, na Rádio Clube, mas foi trabalhar na Rádio Globo, arrumou uma vaga lá na Rádio Globo e foi quando ele se tornou Léo Batista, como eu disse, por influência, por sugestão do Luiz Mendes. Ao ingressar na Rádio Globo, Léo Batista foi locutor de O Globo no Ar, que é um boletim de notícias. Globo no Ar! E atenção, atenção! Informa o Globo no Ar em edição extraordinária. Rio de Janeiro urgente.
Ocorreu há poucos minutos na rua Toneleiros, em Copacabana, um atentado a tiros contra o jornalista Carlos Lacerda. E também não tardou para que ele já se integrasse à equipe das transmissões esportivas. Então, sob o comando de Raul Brunini, nessa ocasião, né? Ele fez parte da equipe esportiva a partir de 1954 e também fez redação de anúncios publicitários e apresentou uma parada de sucessos musicais, aí recordando os seus tempos de alto-falante lá em Cordeirópolis, né, inclusive. Nessa mesma década de 50, trabalhando na Rádio Globo intensamente, Léo Batista chegou à televisão, lá no Rio de Janeiro mesmo, né? Trabalhou na TV Rio por cerca de 13 anos, entre 1955 e 1968. E depois disso teve uma breve passagem pela TV Excelsior. Na TV Rio, Léo Batista foi um dos grandes responsáveis por um telejornal de grande audiência no Rio de Janeiro, o telejornal Pirelli, e também por um programa de telecat, que foi uma moda nos anos 60, fazia muito sucesso, né? O TV Rio Ring, um programa que chegou a entrar aí, salvo erro da minha parte, até nos top 10 dos mais vistos. Houve um momento na década de 60, ali por 66, 67, em que o telecat fazia bastante sucesso, né? Depois, ele ingressou na equipe da TV Globo em 1970, inicialmente como freelancer, fazendo ali algumas locuções já diretamente no esporte, né? Por exemplo, durante a Copa de 70, que era realizada no México, né? Foi realizada no México, né? Nessa sua carreira no rádio e na Rádio Globo durante bastante tempo, Léo Batista tem muitos acontecimentos marcantes, claro que foi ele que noticiou, e um deles é o suicídio do presidente Getúlio Vargas, em 1954. E atenção, 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 senhores ouvintes, informa o Globo no Ar, em edição extraordinária. O presidente Getúlio Vargas acaba de se suicidar no Palácio do Catete. Léo Batista foi o primeiro locutor que deu essa notícia no rádio brasileiro, salvo equívoco meu, né? E é um momento, claro, bastante significativo dessa vasta trajetória. Depois de se dar muito bem fazendo algumas locuções no esporte e também cobrindo uma ausência de Cid Moreira numa edição extraordinária do Jornal Nacional, levado ao ar no período da tarde pela TV Globo, ali nos primeiros tempos dele na casa, em 1970 para 71, Léo Batista foi incorporado de maneira fixa à TV Globo e está lá até hoje, né? Já são mais de 50 anos. Em 1971, ao lado de Luiz Jatobá, que era um ídolo dele, uma referência na sua carreira, o Léo Batista estreou o Jornal Hoje, que está no ar até hoje, com perdão da construção dessa frase, né? E que inicialmente não seria Jornal Hoje, chamaria-se Jornal do Meio-Dia, se eu não estou equivocado, né? Depois, em 1973, Léo Batista esteve presente desde o princípio na implantação tanto do Fantástico quanto do Esporte Espetacular. E em 1978, enquanto já transmitia futebol, notícias das Olimpíadas e das Copas do Mundo, em 1978, Léo Batista participou dos primeiros programas focados em esporte transmitidos diariamente pela TV Globo. Copa Brasil, com notícias do Campeonato Brasileiro de Futebol, né? E o Globo Esporte, cujo nome foi o Léo Batista quem deu, Globo Esporte. No decorrer desses mais de 50 anos, além de nosso companheiro de todas as tardes no Globo Esporte, e isso no Globo Esporte na edição carioca, depois que começaram a haver as edições, depois que começou a haver, né, as edições locais, Léo Batista foi companheiro do Globo Esporte carioca até agora, meados da década de 2010, né, diariamente ali como apresentador, né, revezando-se com outras pessoas ao longo do tempo, mas enfim, Léo Batista também se consagrou como a voz dos domingos dos gols do Fantástico e trouxe os gols da rodada, traz até hoje, comentando-os também eventualmente, né? Tanto no Globo Esporte para os cariocas, quanto em outras séries dentro do Globo Esporte, o Diário do Seu Léo, que agora foi lançado
no ge.com, né, que é uma fase nova da trajetória de Léo Batista, ele como youtuber, né, relembrando a sua trajetória tão longeva, né, já foi homenageado diversas vezes, merecidamente, até pela própria TV Globo e pelos seus pares, né, e essa rica trajetória também gerou o Histórias do Léo, né, Histórias do Léo, Histórias do seu Léo, enfim, levado ao ar dentro do Globo Esporte, né, que é um grande marco na trajetória do Léo Batista, além, claro, do Baú do Esporte, que já há cerca de 20 anos foi implantado, né, com memórias de transmissões esportivas da vasta carreira do Léo Batista também nos intervalos das transmissões de futebol. Léo Batista também apresentou o placar eletrônico nas noites de domingo da TV Globo nos anos 90, né? Me lembro bem desse placar eletrônico, porque a gente era obrigado, querendo ver as notícias do esporte ou não, né? A gente era obrigado a esperar o placar eletrônico para poder ver em seguida o domingo maior, né? Então eu lembro bem desse placar eletrônico. E um grande parceiro em vários anos, né, até em revezamento nessa transmissão esportiva, nas locuções das notícias do esporte com Léo Batista, foi Fernando Vanucci, né? Léo Batista é uma referência, isso é um clichê a gente falar, mas é um clichê que expõe a verdade, né? Léo Batista é uma referência para todos os profissionais que fazem locução, ainda que não esportiva, e sempre resgata o que já viveu na sua profissão com muita simpatia, com uma memória prodigiosa, né? Lembramos que ele tem 91 anos de idade, né? E se lembra com detalhes de várias coisas, rememora, tem prazer em contar e por isso mesmo gerou já mais de um quadro com as suas lembranças, né? É muito bom, ainda que com os anos tenha diminuído um pouco o ritmo, né? Isso é natural, mas é muito bom que os admiradores de esporte e de um bom trabalho jornalístico na televisão tenham até hoje uma referência como essa, uma pessoa para acompanhar tão talentosa quanto é o nosso seu Léo. E fica o nosso abraço e a nossa gratidão a ele, né? Por todos esses anos. Espero que, caso ele goste, aliás, caso ele goste não, caso ele assista aqui ao nosso programa, ele goste, né? E você que é admirador dele também. É uma riquíssima trajetória. Infelizmente, pessoas assim que trabalham tão bem, tanto e há tanto tempo, a gente não pode esmiuçar muito, né? Porque acaba sendo bastante demorado até o programa. Seria merecido, mas aí nem todo mundo tem paciência para assistir, essa coisa de internet tem esse lado, né? Mas, de qualquer maneira, fica a nossa homenagem muito merecida ao Léo Batista, que nesses 91 anos já nos deu muitas alegrias, também algumas tristezas, no sentido de falar das derrotas dos nossos times e coisas assim, né? Léo Batista comandou os plantões no fatídico dia 1º de maio de 1994, por exemplo, né? Quando faleceu o nosso Ayrton Senna, né? Morte cerebral de Ayrton Senna, anunciado oficialmente pelo porta-voz do Hospital Maggiore de Bolonha. Em muitas ocasiões marcantes na nossa vida de espectadores, sem dúvida alguma. Além de ter apresentado por muitos anos nos fins de semana o Jornal Nacional, com notícias que não eram de esporte. Léo Batista, obrigado por tudo, nosso abraço. E vale a pena, volta semana que vem. Tchau.